Olá, hoje a nossa conversa vai fundo num texto-chave, sabe? Lá em Gênesis capítulo 17. É aquele momento em que Deus estabelece mesmo uma aliança com Abrão. A gente tem um relato aqui, detalhado, e a ideia é tentar desvendar juntos as promessas, o que foi exigido ali e as mudanças todas que rolaram nesse encontro, né? Olha, a cena começa com Abrão aos 99 anos, já uma idade bem avançada, certo? E é justamente aí que Deus aparece para ele. E não é uma visita qualquer, não. Ele chega se apresentando como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Isso já dá um peso, né? Exatamente. Essa apresentação inicial é fundamental, porque ele está prestes a fazer promessas que, assim, desafiam completamente a lógica humana, né? Imagina ter um filho naquela idade. Então, ele se apresenta como aquele que tem o poder para cumprir o que está prometendo. E o convite é bem direto. Anda na minha presença e sê perfeito. E logo depois vem o ponto central, né? Farei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. É muito forte isso. E a reação do Abrão? Imediata. Ele se joga com o rosto em terra. Aquela reverência total, né? Uhum. Um gesto de profunda submissão e respeito. Mas aí Deus continua e a aliança começa a ficar mais clara. Ele diz, serás pai de multidões de nações. E para marcar essa nova realidade, essa transformação, vem a mudança de nome, de Abrão para Abraão. E essa mudança, né? Abraão, que significa pai de multidões, e isso não é só simbólico de jeito nenhum. Naquele mundo antigo, o nome era quase como a essência da pessoa. Definia o destino, sabe? É como se Deus estivesse reconfigurando a identidade do Abraão para essa missão gigantesca. E a promessa vai além. Nações, reis vão sair dele, e a aliança não é temporária, é perpétua, para toda a descendência. E ainda inclui a promessa da terra de Canaã como possessão perpétua. É muita coisa. Pois é, mas aí que a coisa fica interessante. Essa aliança tão grandiosa, ela vem com uma contrapartida. Um sinal físico. Deus instrui Abraão. Tu, porém, guardarás a minha aliança. E o sinal. A circuncisão. Todo homem da casa dele. Isso. A circuncisão na carne se torna essa marca visível permanente dessa relação única com Deus. E a instrução é bem específica, tem que ser no 8º dia de vida. Seja nascido na casa ou comprado. Todos. Talvez tenha a ver com o início da vida, com a vulnerabilidade, ou simplesmente um rito claro de pertencimento àquele povo, àquela aliança. E não cumprir isso era sério. A pessoa seria eliminada do seu povo. Por quê? Porque quebrou a aliança. Isso mostra uma conexão muito forte entre identidade, pertencimento, obediência e até mesmo o corpo, né? A marca física. E não para aí, né? A esposa dele, Sarai, também entra nessa transformação. O nome dela muda para Sara, princesa. E a promessa é que ela, sim, ela com 90 anos, daria um filho a Abraão. E dela também sairiam nações e reis. Imagine só. O Abraão ri. Ele pensa, tipo, como assim? Eu, com 100 anos, vou ter filho? E a Sara, com 90, vai dar à luz? É quase inacreditável para ele. Totalmente. Chega a ser um pouco cômico, né? Esse contraste entre a promessa divina e a realidade que ele conhecia. Ele até tenta, digamos, negociar. Sugere que a bênção fosse para Ismael, o filho que ele já tinha com Agar. Tipo, quem dera Ismael vivesse diante de ti. Uma reação super compreensível, né? Quem não duvidaria? Mas Deus é firme. Ele diz, não, a promessa principal, a aliança que vai ser perpétua, essa vai ser estabelecida com Isaac. O filho que Sara vai ter. Sim. Isso define a linhagem central da aliança, né? Fica bem claro. Fica claríssimo, mas ao mesmo tempo, e isso eu acho fascinante, Ismael não é esquecido, não é descartado. Deus ouve o apelo de Abrão por Ismael e promete: eu o abençoarei, falo-ei frutificar e o multiplicarei grandissimamente. Promete que ele vai gerar 12 príncipes, que vai se tornar uma grande nação.
Ah, então tem uma bênção para ele também. Uma bênção enorme, mas existe uma distinção. A aliança específica, aquela ligada à terra, à descendência que levaria, segundo a tradição judaico-cristã, ao Messias, essa passa por Isaac. Então, bênção para Ismael, sim, e grande, mas a aliança perpétua é com Isaac. É uma distinção importante. Entendi. E como Abrão reage a tudo isso, depois daquele momento de riso, de dúvida? A resposta está na ação dele, né? O texto é muito claro. Diz que naquele mesmo dia, Abrão obedeceu. Ele mesmo se circuncidou aos 99 anos, circuncidou Ismael com 13 anos e todos os homens da casa dele, nascidos ali ou comprados. É impressionante, uma demonstração de fé e de obediência imediata, né? Mesmo com a idade avançada, mesmo depois da dúvida inicial, a ação dele fala muito alto. Então, resumindo um pouco, esse capítulo é a formalização mesmo da aliança abraâmica, né? Temos as promessas gigantescas, descendência, muitas nações, reis, a terra. Temos a mudança de nomes, Abraão e Sara, como símbolo dessa nova identidade, desse novo destino. Exato. E a instituição da circuncisão, o sinal físico, visível e perpétuo do pacto. E, claro, essa distinção importante entre a bênção prometida a Ismael e a aliança específica, perpétua, estabelecida com Isaque. Fica então uma reflexão para a gente, né? Como é que essa ideia de uma identidade tão ligada a uma aliança marcada por nomes novos, até por um sinal no corpo, algo estabelecido há milênios, como isso ainda ressoa hoje? Que ecos a gente pode encontrar dessa dinâmica de pertencência, de identidade definida por um pacto, talvez até com sinais visíveis ou invisíveis? É algo para a gente pensar, né?